Bom dia! Está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. Nesta quinta-feira chuvosa, mais gostosa. Muito bom para ficar aonde? Debaixo das cobertas, né, pessoal? Mas nós, como somos mulheres de fé, mulheres maravilhosas, mulheres empreendedoras, mulheres mãe, mulheres que precisam sim no seu dia a dia, mesmo com muita chuva, se levantar e dizer, é hoje, hoje teremos um dia abençoado. Não reclame do dia, não reclame da chuva, apenas agradeça a Deus, porque é mais um dia. Bom dia, Amanda! Bom dia, Jô! É isso mesmo, quinta-feira chuvosa, mas nós estamos aqui, temos nosso compromisso com as mulheres empreendedoras, que elas devem estar debaixo das cobertas, nos ouvindo, isso mesmo. nos assistindo então, pela live. Liguem aí os seus celulares, por favor, fiquem debaixo das cobertinhas, mas continue conosco, falem conosco. E temos muitas coisas. Hoje, nós demos aquela treguinha para as nossas mulheres empreendedoras, para as nossas mulheres que sempre estão conosco, justamente para isso, para elas poderem ficarem ali debaixo das cobertas. E hoje, quem comanda aqui o programa é eu e a Amanda, com muita notícia, com muito comentário, com muito assunto aí gostoso para ser falado. É isso mesmo, vamos trazer aqui notícias atuais que estão acontecendo, vamos trazer dicas para as mulheres empreendedoras. E você, mulher que está nos acompanhando aí, você pode nos assistir pela TV Paraná Oficial, você pode também nos ver pela nossa live no Instagram, que é @programa Empreendendo com Elas. E não nos deixe sozinhas aqui. É isso aí, né? por favor, Participe com a gente, mande uma mensagem, mande um comentário, interaja com a gente através da nossa live, que a gente vai ler aqui os seus comentários. Por favor, não nos deixes aqui sozinha aqui nesse dia chuvoso, gente. Por favor, vamos aí apoiar as mulheres. Mulheres apoiam mulheres. Mulheres apoiam mulheres, essa é a minha frase. Vamos lá. Então, vamos conduzir um bate-papo poderoso para inspirar, informar e fortalecer você. Mulher empreendedora, vamos falar sobre vendas estratégicas para o Dia dos Namorados e também sobre as novas ações do Paraná no combate à violência contra a mulher. Informações, acolhimento e atitude. Esse é o espírito do nosso encontro de hoje. É isso aí. Então, vamos começar hoje, Amanda, falando ali um pouquinho com as empreendedoras sobre a estratégia de vendas para o Dia dos Namorados. Exatamente, está aí quase chegando o Dia dos Namorados. E, como a gente sempre lembra, a única pessoa que lembra do Dia dos Namorados geralmente é a mulher. Que ela impulsiona o esposo, o namorado, o noivo, o ficante, o crush. E ali também as mães que falam para os filhos, não esqueça do Dia dos Namorados. Eu já fiz o aviso para o meu filho e ele já está correndo atrás do cliente para a minha nora. Claro que é isso aí mesmo, né? Temos que ficar esperta. Eu não sei se você pode compartilhar, mas você é dessa mãe, né? Que incentiva ali o seu filho a cuidar bem da namorada, a presentear. E ainda ajuda nas dicas do que presentear, né? Dou dicas, já passei ali o telefone da floricultura e às vezes ele me coloca ainda para que eu vá buscar o buquê. Mãe, você consegue ir nesse horário? Eu falei, consigo. Aí eu lá buscar aquele buquê enorme. Então, eu fico muito feliz com isso e eu tenho que, como mãe, mulher, ensiná-lo a respeitar, a amar, sim, a sua esposa, mesmo naqueles dias difíceis que a gente sabe que às vezes a gente está, mas esse também é o dever do homem, cuidar, zelar e respeitar, além de tudo, porque é assim que se cria vínculos, é assim que se cria realmente um relacionamento gostoso, aonde podemos ficar aí anos com aquela pessoa, porque aquela pessoa também sabe tratá-la. E é claro que eu sempre digo que eu não gosto muito tanto, Amanda, de ser lembrada apenas nas datas comemorativas. Sim. Então, às vezes, aquele dia da semana que você vê que a sua namorada, o seu namorado não está tão bem por conta de situações, manda algo que ele goste, mande uma frase, não precisa ser necessariamente presentes, mas mande uma mensagem, mande uma frase, tire algo ali, uma música que toque, uma mensagem que toque dentro do TikTok, que a gente sabe que hoje tem
muitas coisas bacanas também Sim. nas redes sociais. Tem modelinhos já prontos ali no CapCut. Exatamente, manda para ele, manda para ela, para que ela entenda que você está ali a qualquer momento, mesmo que os teus dias não sejam tão bons, mas você tem aquela pessoa ali que está ali cuidando, te apoiando e também ali te incentivando. Então é isso aí. E até decoração você faz também, né, Ju? Faço Pra ajudar. decoração, já fiz de pedido de noivado, de namoro, faço toda. Fiz As datas comemorativas. Fiz as datas comemorativas para ela. O aniversário, eu lembro que você fez. Foi, acho que dois ou três aniversários surpresas. Quando ela se formou, fizemos o jantar de formatura dela surpresa. Ela não sabia que teria assim um jantar para os pais surpresa. Quando ela passou na OAB, também foi feito um almoço também para ela com os pais. Muito feliz por ela ter ali passado logo de primeira na OAB. É uma menina que é muito esforçada, uma menina que muito guerreira, então é claro que não posso deixar passar em branco sequer um dia ali dessas datas e sempre incentivando o Augusto a fazer algo que seja, claro, dentro das possibilidades deles, né? Mas com muita atenção, com muito carinho. Eu acho que é isso que mães também precisam deveriam fazer e educar. E eu digo que nunca brigue com ela, porque ela sempre está certa. Mesmo ela estando errada, ela está certa. Porque assim ele sabe aonde ele vai colocar ali a mãozinha dele. E a mais, ele vai ter as consequências dele. Porque se tem uma coisa que eu jamais passaria a mão, é na cabeça do meu filho quando ele fizer algo errado com qualquer mulher que seja. Porque ele foi criado, sim, por uma rainha. Jo, eu acho muito bonito essa atitude que você tem, mesmo ele já na vida adulta, ele já tem 30 anos, 30 anos, faz 31 agora, dia 27 de junho. E mesmo assim, você ainda tem esse cuidado de ensinar, de educar, porque mãe é mãe para sempre. Exatamente. Né? E é bonito também ver que ele respeita, Sim, que ele muito. segue, que ele pede dicas. E isso entra em um assunto que a gente sempre fala aqui, de como as mães estão ensinando os filhos desde pequenininho a como cuidar de uma mulher, para que quando ele cresça, ele não venha a cometer esses crimes que a gente vê muito aí nas notícias, os feminicídios, geralmente feitos por homens que não respeitam as mulheres. Porque se tivesse aprendido em casa desde pequenininho que não pode, como é a forma que tem que tratar, ele vai crescendo ali, aprendendo, vendo como é que tem que ser feito, como é que tem que agir. Então, é muito importante a gente falar sobre isso já desde o comecinho. Desde pequenininho. E, assim, sabe aquela atitude que geralmente a criança tem, que muito pequeno, com 2 aninhos, 3 aninhos, ela levanta a mão para se defender? Porque a maneira dela é naquele momento que você tem que falar assim, vem cá, filhinho, vem cá, filhinha. Não pode. Você não pode bater, você não pode agredir, você não pode. Porque você ensina que não pode se levantar a mão para ninguém. Sim. Nem para uma outra criancinha, nem na escola, nem com a professora, nem com o papai. Então, assim, nunca deixe que uma criança bata no seu rosto. Nunca. Ah, mas ela é criança. Não. Ela com sabe 2 aninhos não entende nada. Entende tudo, porque se você entregar um celular para ela vai... entrega Sabe um tablet para ver o que ela faz. Ela devora o tablet. Então, assim, tudo que lá hoje vários especialistas, vários coaches falam, é o que você tem que fazer no seu dia a dia. É o que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, que o respeito. Então, respeito sempre. Então, não é com agressividade, não é eu batendo nela que ela vai entender. Não é sobre isso. Mas é sim se agachar, olhar para ela e falar, filha, você não pode fazer isso. Isso dói, isso machuca e não é legal. Porque você começa a mostrar para ela que realmente ela não pode ter aquela atitude. E com isso, Amanda, você vai criar, sim, homens e mulheres, sim, que tenham força, mas na fala e no olhar, e não na mão. Nossa. Mão foi feita apenas para quê? Para tratar bem, para ser delicada, para fazer um almoço gostoso, para teu trabalho. Você precisa muito, você tem que ter uma delicadeza na sua mão, para quê? Para fazer uma foto.
Com a Sim. maneira como você pega a câmera para fazer uma foto, uma boa chefe de cozinha para fazer aquele almoço Sim. gostoso, uma artesã, uma costureira, é para isso, um marceneiro, é para isso que nós devemos usar as nossas mãos, mas nunca para agredir outra pessoa, nunca levantar o dedo para outra pessoa. Então, é sobre isso que nós temos que falar, sim, com as nossas mulheres mães, com as nossas mães mulheres. É com isso, apenas na educação, que a gente vai conseguir diminuir o nosso feminicídio. Porque leis estão aí, todas as questões que todo o governo, que todos, a polícia, tudo pode fazer, está sendo feito. Mas está faltando a educação, e tem que vir uma educação de jovens. De jovens. Educação nas escolas, educações na faculdade, educações nos cursinhos. Educação é o que nós precisamos levar. Porque, às vezes, as leis são colocadas e eles ainda se acham acima da lei. Porque, se com tudo isso que está sendo, ainda nós estamos tendo feminicídio, é porque realmente eles não estão nem aí. É pessoas que não estão mais se importando nem com a vida deles, quem dirá com a vida de outra pessoa. Sim, verdade, Jô. E a gente tem que trazer ainda, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais notícias aqui de como está sendo feitas as ações de combate ao feminicídio, de combate à violência contra a mulher. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essas notícias. E é impressionante como sempre que trazemos as notícias atuais, tem esse assunto, tem algum caso grave que aconteceu no Paraná. Porque todos os dias em algum estado que se tem uma situação que você não acredita que a gente ainda está vivendo. E você pode analisar que hoje isso tem acontecido com homens jovens, homens em torno dos seus 30, ali, 40, que é onde que está tendo mais ali a questão do feminicídio. E são homens que hoje têm acesso à internet, têm acesso ali aos assuntos importantes que são colocados, né? As informações estão vindo, mas assim parece-me que para eles a lei não existe. Sim. Eu posso sim ficar com aquela mulher presa, eu posso deixar aquela mulher sem estudar, eu posso deixar aquela mulher sem trabalhar e até mesmo agredi-la e nada acontece comigo. Eu fujo e depois eu me apresento e aí eu não fico preso. Sim. Então, são coisas que realmente a gente tem que falar. Mas, no momento, vamos falar agora um pouco mais, coisa mais agradável, que realmente é o dia dos namorados, estão chegando. E, Amanda, você trouxe aqui algo sobre a chegada do Dia dos Namorados para as nossas empreendedoras. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa oportunidade de ouro, que é vender nessa época. Sim, falta exatamente uma semana para o Dia dos Namorados, né? Próxima quinta-feira, dia 12 de junho, é o Dia dos Namorados. E ontem, inclusive, nós recebemos aqui a Amanda, da Malk Company, e ela trouxe aí algumas informações, estratégias de como as mulheres podem, né, as empreendedoras que nos acompanham aqui, podem fazer para vender mais nesse Dia dos Namorados, né? Uma data comemorativa, como você falou, a mulher impulsiona o namorado, o marido, e a mulher impulsiona o comércio também nessa data, né? Sim. Porque a mulher vai fazer um jantar romântico, vai preparar alguma coisa, vai presentear, vai fazer uma surpresa. Então, aí, todas as áreas das nossas empreendedoras aí, muitas delas têm opções para criar estratégias. E como a Amanda falou ontem, entra no planejamento, né? A mulher precisa fazer o planejamento. Se não conseguiu se planejar com antecedência, falta aí uma semana, ainda dá tempo de você divulgar os seus produtos nas redes sociais, de você montar ali combos, pacotes, de montar ali presentes. Você compra um produto e ganha ali uma lembrancinha, ganha um mimo, algo que dê para ser usado ali para presentear o namorado ou a namorada. Então, tem várias estratégias que as empreendedoras podem fazer. Podem montar collabs. Então, pegar aí duas empreendedoras que uma complementa
a outra e montar ali conjuntos, pacotes, que possa ali montar um presente para as empreendedoras, para as mulheres, né, as empreendedoras divulgarem e venderem mais aí nas redes sociais, venderem mais aí nesse Dia dos Namorados, que é um dia que realmente movimenta o comércio, Sim. que a mulher pode pegar essa data para ter um pico ali de vendas e fazer um caixa bem fechar maior. uma cliente também, né? Fechar uma cliente ali maior. Acaba criando um vínculo de uma outra cliente, porque é nesses momentos que, às vezes, você pega ali algumas clientes, você vem até você faz um bom atendimento, você tem um produto realmente ali a pronta entrega excelente, com valor justo, e é onde você acaba criando ali um vínculo de cliente, um vínculo mais tarde, toda vez que ela precisar de algo, ela vai lembrar de você, ela vai saber que você sim fez uma entrega para ela muito importante. Sim. E tem até uma dica importante, né? Mostrar os bastidores, envolver o público no processo da criação, usar o Instagram como vitrine é o canal de relacionamento. Então, trazer tudo isso também para o teu mundo das tuas vendas é muito importante. Isso a gente falou ontem sobre isso aqui com a Amanda e foi incrível porque realmente são estratégias que você pode achar que é pequena, mas acaba se tornando algo muito grande. Então, criar esses vínculos são importantíssimos. Inclusive, até, gente, falando aqui um pouquinho, na sexta-feira ela vai ter uma aula aí muito interessante, uma aula sobre isso, sobre a vendas. Então, procure ali no Instagram, entrem ali diretamente, é gratuito, entre diretamente na aula ali pelo WhatsApp. Eu estarei com ela nessa aula, então será muito bacana. É algo que realmente vai fazer aí a diferença para você que já está querendo impulsionar e vender mais no Dia dos Namorados, que a gente sabe, né? Que são datas importantes que você acaba realmente fazendo ali uma venda e com isso a pessoa vira tua cliente, depois já tem o Dia dos Pais e assim vai criando ali um vínculo. Sim, e aí essa ideia de usar as redes sociais, né? Se você ainda não tem tanto conhecimento, você pode entrar nessa aula para você conseguir pegar as estratégias, as dicas ali que a Amanda vai passar, agora junto com a Josiane, e você pode ali aplicar no teu negócio e muitas dessas estratégias você pode usar até para outras campanhas também. Sim. Ela vai estar falando sobre Dia dos Namorados, mas você pode pegar para uma próxima campanha aí, depois vem o Dia dos Pais, depois vem Natal, e aí você pode aplicar essas estratégias e usar as redes sociais a seu favor. Quem ainda não usa as redes sociais para vender está ficando para trás. Hoje antigamente, Jô, fazer uma publicidade era muito caro. Sim. Porque a gente só conseguia fazer publicidade na televisão, em jornais, em revistas. E hoje não. A rede social ali é uma plataforma gratuita que você utiliza para divulgar o seu trabalho. Com o seu celular, você faz uma foto ali do produto que você tem para vender, escreve ali a legenda com as informações, com o preço, já posta e você consegue vender através das redes sociais praticamente sem custo de propaganda. Então, a ideia de juntar com uma outra empreendedora é você fazer o post collab. Sim. Que as visualizações vão para o teu perfil e vão para o perfil dessa outra empreendedora também. E vocês vão conseguir aí atrair um público bem maior, porque uma vai estar atraindo ali o público da outra. Exatamente. Então, campanha boa é aquela que comunica, é o que a marca acredita que resolva e que você resolve uma dor, né, real e mostra como o seu produto ou o seu serviço pode ser especial. Então, fica aí a nossa dica para que vocês, mulheres empreendedoras, já pensem aí numa estratégia legal aí e faça a diferença para que você possa impulsionar, sim, o seu empreendedorismo. Sim, e para quem também ainda tem medo, né, de aparecer, é possível você conseguir ali postar os produtos, usar modelos, né, como a gente sempre fala aqui. Sim. A dica de você usar modelos para divulgar a tua empresa. Então, você pode fechar parceria ali com influenciadoras para divulgar o teu produto. E assim, você que tem medo de aparecer, mas tem o produto para vender,
tem várias opções que você pode fazer aí para conseguir vender e atrair mais clientes ali para a tua empresa. Exatamente isso. A gente fala aqui, né? Autenticidade e clareza são essas as palavras de ordem. Quando você acredita no que oferece, isso transparece e você vende. Então, faça como se você estivesse comprando para você. Eu digo que essa é uma técnica muito importante. Sempre faça algo que você fosse fazer para você realmente, e aí você vai entender se você merece algo bem elaborado, algo bem cuidado, ou se você merece algo, vamos dizer assim a palavra, meia boca. Teve uma colega minha que estava num movimento um dia, e foi muito bacana porque a pessoa que estava fazendo ali aquele movimento colocou várias mulheres e falou assim, precisam que vocês comprem uma lembrança para fazer um amigo secreto aqui na sala. Né? E era um momento com a psicóloga, então estava tendo ali um... E aí, nisso, todas compraram uma lembrancinha. E uma colega falou assim, eu estou com essa maçã aqui e eu vou entregar essa maçã. Eu, sério? É sério isso? Uma maçã? Não vou atrás disso, não vou... E todas compraram ali um chocolatinho, compraram uma florzinha. Estava aberto o que você queria entregar para aquela pessoa. E aí, na hora que chegou, que todo mundo ficou ali à frente, a pessoa falou assim, então, vamos fazer agora a brincadeira. E, sim, vamos fazer a entrega. E daí ela olhou e falou assim, a entrega é para vocês mesmos. Nossa! A entrega é para você mesma. Olha isso. Isso diz tudo. Então, o que aquela pessoa da maçã ali achava que o outro merecia apenas aquilo? Isso. E ela que acabou merecendo apenas aquilo. Merecendo apenas aquilo. Então, isso é algo para se pensar. Sim. Porque muitas vezes você não quer se doar por uma pessoa, você não quer fazer algo bom para aquela pessoa, e você tem que lembrar que pode voltar para você. Nossa, e volta. Então, pensa mais com carinho, porque se eu nunca compro algo que eu não queira melhor para aquela pessoa, ou para mim. Então, eu nunca dou o menos, eu sempre dou mais do mais e do mais. E eu sou muito grata porque eu ensinei pessoas próximas a mim a ter também esse pensamento, essa visão. Não é querer se aparecer, não é querer sim se doar, é fazer o melhor. Porque hoje o mundo está tão automático, está tão na mesmice, está tão egoísta, que quando você encontra pessoas que realmente querem se doar, você acha que aquela pessoa ela não é real, aquela pessoa ela não pode viver desse jeito, ou aquela pessoa vive uma mentira. Verdade. Ou então, até quando que ela vai ser assim? Porque tem um tempo de validade. Isso já aconteceu comigo, de pessoas tirarem essa conclusão, achando que eu não sou real, nesse sentido de dizer assim, eu não acredito que ela seja assim o tempo todo. O tempo todo. É impossível essa alegria, essa espontaneidade, não, ela só não por um momento. É isso. E essa pessoa passou algum tempo comigo, foi passando, e realmente ela viu que esse é o meu dia a dia. Sim. Então, quando eu pego para fazer, ou eu faço muito bem feito, eu faço de uma qualidade melhor, ou eu nem faço. Então, realmente é sobre isso. E essa da maçã, Amanda, ela ficou muito cravada em mim. Porque quando eu saio para comprar um presente, eu digo para minha filha assim, pense se você gostaria de receber isto. Verdade. Então, não compre. Ou você pode comprar uma barra de chocolate com muito amor, mas daquela barra de chocolate, você vai colocar ela dentro de um saquinho, você vai colocar com papel de seda, você vai colocar com um cartão, você vai colocar dentro de uma sacolinha. Olha o quanto que uma barra de chocolate, ela te faz o diferencial do que quando você entrega apenas uma barra de chocolate na mão assim. Sim.
Lá na aula de Pilates teve Eu já ia porque falar todo da aula mundo de ficou Pilates. bravo, todo mundo queria sacola. Aham, E ali dentro só tinha uma caixa de chocolate. Entregamos no Amigo Doce da academia, todos entregamos na mesma sacola que veio do supermercado. E a Josiane, quando entregou dela, foi numa sacolinha com um coelhinho na sacola, uma Escrito sacolinha Feliz rosa, Páscoa. escrito Feliz Páscoa, e todos ficaram ali querendo aquela sacolinha. E foi uma briga para quem ia ficar com aquela sacolinha, e depois comentários no grupo de quem ganhou a sacolinha. Então, E você pelo cuidado, né? veja o quanto... E, assim, o que aquela sacolinha, em termos de valores, mudou a minha vida? Porque aquela sacolinha custou R$ 3,50, R$ 4. Mas, quando eu entrego a sacolinha com a mesma caixa de bombom para aquela pessoa, eu estou entregando o quê? Carinho e o meu tempo. Porque eu deixei o meu tempo, eu parei para fazer algo para aquela pessoa, em específico para aquela pessoa. Então, realmente é sobre isso, é sobre trazer esse carinho, essa atenção, esse olhar diferenciado, dizer assim, você é especial. Então, realmente, são coisas que, no nosso dia a dia, é muito bom a gente ser e receber. Não sendo diferente de quando você vai receber alguém na sua casa, Sim. que você coloca aquela mesa posta. Mas, ao contrário, eu também coloco essa mesa posta para mim. Eu também faço isso no meu dia a dia. Então, no meu dia a dia, de um dia para o outro, eu já deixo a mesa posta para o café. Então, eu organizo a janta, eu organizo a louça, e na mesa eu já deixo as xícaras com ali os pratinhos, no caso, com toda ela ali, com a colherzinha toda, para o outro dia. Olha isso. Então, quem vai tomar assim o café... Assim como você faz com a roupa também, né? Isso. Que você já prepara tudo um dia anterior. Eu já deixo a roupa, eu já deixo a água preparada, porque eu tiro a água da geladeira, então eu deixo, nesse tempo agora está muito gelada a água. Sim. Então eu tiro a água da geladeira, deixo ela ali, do ladinho ali, em momento do ambiente, né? Uhum. Água do ambiente. E aí eu já deixo ali as xícaras, a mesa posta para o café da manhã. Mesmo que eu legal. não possa tomar o café da manhã, a pessoa que vai tomar o café está com a mesa posta. Então, esse tipo de coisas não vai tirar nada de você. Vai só abrilhantar o teu momento ali, o teu dia. E as pessoas vão dizer, poxa vida, ela realmente tem um diferencial. Sim. Muito bonito isso, Jô. E é esse cuidado que a gente sempre fala, né, sobre cuidar das outras pessoas, mas que a gente precisa ter também com os de casa. Exatamente. Esse detalhe da mesa posta, eu vejo muitas pessoas falando, ganhei esse conjunto lindo de xícaras, mas eu estou guardando para uma ocasião especial. Muitas pessoas ainda fazem isso, de guardar para as visitas, de guardar para uma ocasião especial, mas ela... É você que é especial. Exatamente. Deus te colocou no mundo. Amanhã nós temos aí o nosso quadro Mulheres de Fé, trazendo nossas mulheres da Bíblia. E é sobre isso. Nós somos especiais, nós somos mulheres abençoadas, nós somos mulheres que precisam também ter esse momento. E a gente só vai entender e só vai fazer com que as pessoas nos respeitem, nos amem e nos tratem bem se nós nos colocarmos nesse local. Não tem como uma pessoa cuidar de você, zelar por você, se você não cuida de você. Aí a pessoa vai virar o quê de você? Uma cuidadora de você. Vai ter pena de você, vai dizer, nossa, coitadinha, você viu? Nossa, agora me deu dó dela, me deu pena dela. E são palavras que não são boas de ser ouvidas, não são boas de se receber essas palavras. Não. Mas eu quero receber palavras assim, você viu? Que mulher corajosa, que mulher maravilhosa, que mulher delicada, que mulher de iniciativa, que mulher guerreira. São palavras que nós temos que ouvir e nós temos que colocar isso no nosso dia a dia. Gente, isso daí é método CIS, tá? Vamos embora lá. Isso são palavras que realmente você tem que colocar... Passa pra gente esse conhecimento, está vendo só? Que você tem que colocar no seu dia a dia. Palavras que venham trazer o quê? Felicidade para você. Mesmo nós temos um tempo tão gostoso hoje para comer aí várias comidas quentes, de se pensar... Deus faz tudo muito plenamente. A gente está precisando de água.
Daqui a pouco a gente pode faltar Sim. água. Então, vamos deixar que venha a chuva. Vindo a chuva, Sem nós reclamar do não dia faltará chuvoso. a água. Então, vamos voltar lá atrás e lembrar que tudo tem o seu tempo, a sua hora, o seu dia. Então, vamos ressignificar tudo que é preciso para que você possa fazer a sua vida, o seu dia, com mais delicadeza, com mais carinho, com mais amor. É isso. E agora vamos falar sobre os assuntos aqui, as notícias factuais do que está acontecendo aí no nosso Paraná. Vamos falar sobre políticas públicas e combate à violência. Vamos falar sobre o programa Recomeço e o auxílio às mulheres vítimas de violência, né, Jô? É isso aí. O Paraná acaba de lançar o programa Recomeço, que oferece auxílio social a mulheres vítimas de violências. Uma notícia que merece destaque. Sim, muito bom. Esse tipo de ação pode mudar vidas com toda certeza, né? Não basta só acolher ali no momento da denúncia, acolher aquela mulher, mas é preciso também oferecer condições reais para que ela consiga recomeçar, né? Ontem também falamos um pouco sobre isso, né? A Amanda compartilhou com a gente um pouco da trajetória dela e muitas mulheres que chegam aqui contam sobre isso, que não conseguiam sair de casa porque não tinham condições financeiras para sair. Então, esse programa vai ajudar muito, esse auxílio, para que as mulheres tenham condições ali de sair. Porque é muito tranquilo a gente acolher ali aquela mulher no momento da denúncia, no momento que ela foi agredida, que ela denunciou, mas e depois? Nós vamos para a nossa casa. E ela vai para onde? E como é que ela vai se sustentar no dia seguinte? E o que ela vai fazer? O que ela vai comer? Como é que ela vai sair daquele ambiente? Até inclusive a gente fala muito, eu falo muito isso até a questão do trabalho, né? Se ela pretende empreender, ela precisa ter todo um suporte para empreender, porque se ela precisa entrar no Instagram, se ela precisa fazer uma venda, se ela precisa baixar um aplicativo, ela precisa ter até crédito no celular para fazer isso. Não tem como ela entrar numa rede social, sendo que ela não tem ali a internet. Então, como que essa mulher vai vender algo pela internet? Como é que ela vai buscar algo pela internet, sendo que até mesmo estudar, sendo que ela não tem nem como se manter um valor mínimo para poder ter. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Como é que ela vai fazer? Sendo que hoje tudo é muito voltado para a internet. Sim. Então, ela consegue vender ali um bolo, um salgadinho, algo para algumas mulheres próximo a ela, consegue. Mas ela tem que aumentar esse engajamento dela, ela tem que aumentar essa venda dela, senão ela não vai conseguir lucrar. E, para isso, ela precisa realmente ter as redes sociais. Hoje, a gente sabe que as plataformas estão aí, estão sendo muito usadas e todas precisam estar dentro da plataforma. Para você estar dentro da plataforma, você tem que ter um acesso limitado de um plano. Então, pense que, até mesmo para essa mulher hoje começar a vender algo pela internet ou trabalhar também, ela realmente precisa ter ali um celular, e se ela já tem esse celular, ela realmente precisa ter algo ali que alcance isso, a internet dela que ela precisa. Então, você veja o quanto é importante, Amanda, esse auxílio social é um passo nesse sentido que vai apoiar financeiramente as mulheres, e é uma situação que vem, né, de vulnerabilidade, e garantir aí a dignidade e a autoestima dessa mulher, que é muito abalada. Só realmente quem passa ou já passou, ou tem pessoas próximas que pode falar como o abuso, como tudo é horrível. Tudo é horrível. E, às vezes, não é só o abuso ali, mas o abuso psicológico, eu acho que ele acaba sendo pior ainda, né, do que qualquer outro abuso que tem, porque mexe muito com a mulher ali na sua vida. Sim, e essas políticas são essenciais, né, para a mulher, e às vezes pensam assim, já falamos tanto sobre isso, mas deixa eu trazer aqui para vocês algumas notícias, algumas foram postadas ontem, outras foram postadas hoje. Eu vou ler só o título, porque é bem pesado aqui a matéria completa.
Mas a primeira matéria que eu estou abrindo aqui. Me bateu com um machado, cabo de enxada, cortou um pedaço do meu cabelo. Relembra mulher torturada pelo companheiro no Paraná. Outra notícia. Acusado de manter mulher em cárcere privado no Paraná é preso. Outra notícia. Mulher é torturada por 4 dias pelo marido em 4 Barras, Paraná. Então, aqui só 3 notícias que eu trouxe agora. Só o título que eu li aqui mostra como não diminui os casos, como ainda existem casos, como ainda precisamos falar, ainda falamos pouco até. Sim. Precisamos falar mais sobre esse assunto, né, para ver o que mais nós podemos fazer para contribuir também, para ajudar que esses números diminuam de alguma forma. A gente pode aí contribuir para isso. Importantíssimo. E que... eu fico até sem palavras, né? Como eu falei, são pesadas as notícias. Sim, muito. Até, inclusive, essa do Machado passou no jornal, eu consegui assistir ali. E, se condenado, ele pode pegar até 19 anos de cadeia e que ele seja condenado. Sim. E que ele pegue mais de 19. O pior é isso, né, Jô? É o se for condenado. Nem a certeza da condenação a gente tem. E nós temos que fazer um movimento para que isso realmente aconteça, sabe? E onde é que essa mulher fica escondida enquanto esse homem não é preso? Enquanto ele não é julgado? Isso. Ela fica onde? Sim. Né? Porque quando eles são denunciados, eles ficam com mais raiva ainda. Sim. E aí ela vai para uma casa de muita excelência, ela fica geralmente num abrigo, mas você vê o quanto ela se anula, o quanto a vida dela, o quanto ela deixa de viver, ela envelhece muito mais, a autoestima dela não existe, essa mulher realmente fica ali refém a tudo e a todos. A gente sabe que tem mulheres que precisam até sair do estado onde reside, mudar muitas vezes até de nome, por conta da situação que é tão grave, para que aquele homem não a encontre, porque senão ela vai ser morta por ele. Sim. Então, olha o quanto que nós, mulheres, temos que ali passar tudo isso num dia a dia, né? Sim. Como é dolorido, como é difícil. E quando tem filhos, se torna mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Se torna pior ainda, porque os filhos ali assistem tudo, eles veem, e são marcas, Jô, que vão ali com essas crianças até muitos anos. Sim, não tem situações que ela é irreversível para aquele filho, para aquela filha que perdeu a mãe, né? Na questão do pai ter matado a sua mãe. Vamos colocar essa... Né? Até, inclusive, hoje também, eu não sei se tem algum estado que já está liberando até uma pensão para que essas crianças, esses adultos, essas crianças vítimas de feminicídio recebam uma pensão. Mas você veja que, mesmo com isso, Amanda, ele vai estar preso, ela vai receber ali uma ajuda de custo, mas e como é que está a sua vida? Como é que está o seu mundo? Como é que está um filho ou uma filha passar um dia das mães, um dia dos pais, sabendo que aquele homem com quem a sua mãe viveu, partilhou a vida, foi morta por ele? Tem aqui uma notícia, Jô, órfãos do feminicídio. Isto. O governo federal começa a pagar pensão especial aos filhos das vítimas a partir desse mês. Começou em março desse ano. Sim, foi bem recente agora. Foi. Que já tem essa situação, né, que já podem estar aí ajudando, porque às vezes aquela mãe, aquela mulher era a que mais contribuía dentro da casa financeiramente. E aqui diz, Jô, que os pais, em mais de 80% dos casos ali, são os autores desse crime. Sim. Então, você veja o quanto que ainda precisa falarmos muito sobre a educação
Eu acho que fica uma dica para as empresas, fica uma dica aí para os nossos consumidores finais, nossas lojas, nossas empresas grandes aí que têm um marketing de excelência. Vamos aproveitar o Dia dos Namorados e, ao invés de entregar rosas, entregar respeito, admiração e apoio? Vamos fazer aí uma campanha para que esses namorados, essas namoradas, comecem, sim, a entender o que é a palavra amor, respeito, admiração e até, às vezes, o não. Eu acho que seria muito mais valoroso do que ficarmos tentando vender perfumes, né? Não desmerecendo nenhuma empresa e nada disso, mas vamos colocar algo a mais junto aí com esse perfume, com essa rosa. Coloque lá a admiração, respeito, cuidado, zelo, todas as palavras que uma mulher deve receber para que isso não aconteça e diminua, sim. Eu acho que falta um pouco disso, sabe, Amanda? Está faltando um pouco, talvez, nós todos nos juntar. E eu posso falar para você que até as empresas privadas também deveria, porque nós temos uma força muito grande. Então, sim, essas mulheres que são CEOs de grandes empresas, de grandes indústrias, vamos nos unir e dar um basta, mais um basta, sim, fazendo campanhas que venham fazer a diferença ser falado, deixar nós, do meio da comunicação, falar mais, ser mais escutada, sabe? Trazer, sim, planos e projetos, fazer movimentos, eventos, onde a gente fale com mais mulheres e também deixar que outras mulheres também falem, porque às vezes quando você começa a falar, acham que é um assunto chato demais, é um assunto que cansa demais, e eu não tenho esse problema, e esse problema não é meu. Não é meu. É o tal do ema, cada um com seu problema, e não é isto. A gente está pensando que nós temos que formar cidadãos que amanhã ou depois estarão à frente de um governo. Nós sonhamos quem será o nosso futuro. Infelizmente, será crianças que hoje não têm a liderança em casa, que não têm a mãe, e que, infelizmente, aquele ser humano que um dia ela chamou de pai, acabou tirando a vida da sua mãe. E a gente cobra muito aí do governo que tome atitude, mas o que é que nós estamos fazendo? Exatamente isto. Vamos nos unir também? Precisamos nos unir. Então, assim, vamos fazer grandes movimentos, como eu disse, aproveite então o Dia dos Namorados, que é só amor, e esses restaurantes lindos que enfeitam de coração, entregue mais, entregue palestra, entregue movimentos falando, sim, respeite a sua namorada, respeite a sua esposa, e o dia que esse relacionamento tão lindo terminar, a deixe seguir, a deixe ir, admirando e a respeitando desde o começo. Nada é nosso, nada é seu e nada é meu. Lembrando que nesse mundo a gente veio, a gente vai florescer e a gente vai embora. A gente também vai deixar esse mundo aqui. Então, o porquê que você tem que ser minha propriedade? Você tem que ser minha. Se nem quando eu morrer, eu vou ser seu, eu vou morrer sozinha. Sim. Então, deixe. A gente chegou aqui já no intervalo. Uau, hein? Viu como que passa rapidinho? Muito rápido. E logo voltamos para o segundo bloco com muito mais conversa aqui com eu, Josiane Mota e Amanda. Voltamos para o Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. Eu e Amanda hoje estamos comandando esta nave, a nave da empreendedora, empreendendo com ela. É isso aí. Hoje eu dei folga para as minhas mulheres, aquelas que sempre estão comigo. Falei, tá muito frio, tá chovendo, vou deixar você, marcamos por um outro dia. E também eu gosto de tirar sempre um dia da semana para a gente atualizar alguns assuntos, deixar alguns assuntos aí, algumas coisas que eu gosto de resolver, falar com vocês. Então, obrigada.
para quem aí está entrando já para conversar um pouco comigo, falar um pouco aí. Estamos aqui no estúdio da Rádio Paraná Oficial e vamos conversar, né, Amanda? Falar sobre os temas, já falamos alguns temas que não é tão bacana assim, mas, infelizmente, a gente precisa falar sobre a violência doméstica e o caminho para o futuro. E para fechar, não podemos deixar de falar do Fórum da Violência. Isso, Amanda, é o quinto? Sim, é o quarto Fórum Paranaense de Violência Doméstica. Isso. Que aconteceu essa semana com o tema feminicídio, reflexões, avanços e desafios. Isso mesmo, Jo. É um evento aí fundamental, porque reuniu ali especialistas para compartilhar experiências e propor soluções para transformar o discurso em ação, né? A gente fala muito aí na teoria, mas a gente precisa ainda ver mais ações. Isso. E são matérias ali que complementam uma a outra, né? Do que a gente já trouxe no primeiro bloco ali do auxílio para as mulheres vítimas de violência. E agora aí aconteceu esse quarto fórum de violência doméstica, né, falando aí sobre o feminicídio, reflexões, avanços, quais são os desafios que ainda são enfrentados aí. Então é um evento importante que precisa acontecer e que os poderes, né, estão aí se unindo para tratar desse assunto. Sim, e a presidente do TJ Paraná fez um chamado à união entre todas as frentes. E é isso mesmo. O combate à violência é responsabilidade de toda a sociedade. É aquilo que eu acabei de falar ali quando a gente entrou no nosso intervalo, que nós temos que nos unir. Então, as empresas, as indústrias, o marketing em si, essas grandes empresas não devem falar somente em entregar ali um presente para a mulher no Dia dos Namorados. Vamos começar agora a fazer a diferença, sim, mas também entregar respeito, admiração, oportunidade e, principalmente, caso essa mulher realmente queira sair de um relacionamento, deixá-la ir como ela começou um relacionamento também, com muita paz, com muita tranquilidade. Obrigada. Olha quem está na minha live hoje. Obrigada, Augusto Júnior. É o meu filhão aí, ó, entrou. Beijo, filho. Mãe te ama. E a mãe acabou de falar de você, né? Que você aí é um garoto, aí, um homem de muito orgulho para mim. Cuida muito bem da minha nora Jaqueline. Acabamos de falar, né? Acabamos de falar. E é sobre isso, né, Amanda? É sobre o cuidado, né? Então, voltamos a falar aí que realmente todos nós temos que ter esse olhar e que não fique apenas para os poderes, mas sim para a sociedade. Educar e, principalmente, falar muito. Eu sei que é um assunto chato, né? Assunto que ninguém gosta de estar falando, mas é necessário. Sim. Porque quanto menos a gente deixa de falar, mais atrocidades estão acontecendo com as nossas mulheres. E só quem passa por situações sabe no seu dia a dia ali. Então, também fica aqui uma palavrinha da Josiane Mota. Não vamos criticar e não vamos apontar o dedo, mas sim apoiá-la. Antes de qualquer frase, entenda. Ou digo, se não é para ajudar, cale-se, fique quietinho. Sim. E aquele ditado que diz que em briga de casal não se mete a colher, sim, se mete sim, 190, chama-se a polícia. Então, eu nunca digo que eu vou presenciar algo que está acontecendo e eu vou tentar me envolver. Não, eu vou ligar para a polícia e vou dizer, olha, tem uma situação aqui em tal endereço que eu gostaria que vocês viessem averiguar. Sim. Então, é sobre isso, sabe, Amanda? E olhar, sim, porque aquela mulher ali pode estar passando, sim, por algo que jamais nós deveríamos pensar e, às vezes, acha que é normal e não é. Então, cuidar de outra mulher. Mulher, sim, mulher apoia outra mulher. Mulher, sim, cuida de outras mulheres. É sobre isso. E também não posso deixar de falar que temos homens muito especiais, homens que estão à frente, homens que realmente querem aí e compram essa briga também. E muitos homens que hoje têm vergonha de saber que outros homens fizeram isso. Então, sim, a esses homens que estão aí
apoiando, fazendo leis aos policiais que estão ali à frente. Meus parabéns. E sim, nós temos muitos homens que a gente pode sim se orgulhar por eles, e principalmente por promotores e juízes que quando pega ali uma situação dessa, ele realmente coloca aquele cara atrás das grades, sim. Ele dá ali, sim, o valor justo, o que ele tem que receber, sim, que é a condenação justa pelo que ele fez com uma outra, com uma mulher. Então, ao nosso poder também ali, os nossos parabéns, porque nós temos muitos homens ali que a gente pode se orgulhar. Como até você leu uma matéria ali no intervalo, Isso. né? De um homem que foi condenado em 50 anos de prisão. É né, isso Ju? aí. É isso aí, foi em Cascavel. Ele matou a Aline com um tiro na cabeça, o seu parceiro, e aí ele foi condenado a 50 anos de cadeia. Uau! Yes! É isso mesmo. Então, obrigado ao Poder Judiciário que está, sim, com nós, mulheres. Gratidão. E que outros homens também se envergonham muito Sim. de saber que muitos homens que deveriam proteger, cuidar, zelar, tiram a vida de outras mulheres. E essa sentença com um número relevante, altíssimo, um né? número alto, né? Porque a gente viu outra matéria aqui que seria, de uma outra situação, que seriam 19 anos de prisão, e nessa ele pegou 50 anos de prisão. Exatamente. Então, tomara que isso sirva pelo menos para amedrontar esses outros homens que já pensem, eu não vou fazer isso, né? Olha o que aconteceu com o outro, pegou aí 50 anos, posso pegar esse tempo também. Então, tomara que isso sirva para amedrontar esses outros homens também, né? Com certeza. Para que eles pensem antes, né? Se é que eles pensam, homens dessa naturalidade, se eles pensam. E você, mulher, quando você escuta alguém bater muito forte em cima da mesa ou um grito, você já fica em alerta. Porque é nesses momentos, nesses gatilhos que se começa ali, às vezes, um abuso, né? Então, por favor, cuidem das suas filhas também, né? Se você vê que o namorado está com ciúmes muito abusivo, aqueles ciúmes da roupa, aqueles ciúmes do colega, aqueles ciúmes da empresa, fique atenta, converse com ela e não deixe que ela comece a passar por essas situações, porque ele começa, às vezes, ali o namorado, o noivo, começa ali sufocá-la de uma forma que ela não consegue sair daquela relação, medo, vergonha, e aí é onde que quando ela resolve dar um não basta, ela perde a vida. Então, por favor, as nossas mães também começa a ter um olhar diferenciado para o seu genro, começa a entender e principalmente falar com as suas filhas. Precisamos conversar com as nossas filhas e também com os nossos filhos, também com os nossos meninos, para que também eles respeitem um pouco mais aí, às vezes, o momento da sua namorada, da sua noiva, daquela menina que ele está conhecendo e, às vezes, ele quer que ela esteja o tempo todo para ela. Sim. E no namoro, a menina consegue, muitas vezes não consegue, quando ela está apaixonada, ela acaba ficando cega, né? Sim. Mas no namoro, o rapaz já dá sinais. Com certeza. De como ele é. Sim. E aí a gente sabe que no casamento tudo eleva, né? Tudo aumenta. Sim. Então a mulher já consegue perceber ali como ele está sendo no namoro, porque dizem que o namoro é uma fase realmente ali para você conhecer a pessoa, para decidir se você quer casar ou não, se você quer viver a vida inteira ou não. Então, no namoro já dá para identificar como é que esse homem é, quais são as atitudes dele, né? A forma como trata. Eu sempre ouvi, Jô, que a forma como o homem trata a mãe diz muito como ele vai tratar a mulher. Sim, muito isso. Porque se ele trata a própria mãe mal, com grosseria, quem é uma namoradinha? Comparada a uma mãe que tudo fez desde o começo ali da vida, que em primeiro lugar deu a vida a essa pessoa, que lava roupa, que faz comida, que dá carinho, atenção, que sofre em todas as áreas e ainda assim é tratada mal. Imagina o que ele não seria capaz de fazer aí com uma namorada. Exatamente isso. Mas assim, né, Amanda? Vamos continuar falando, porque aqui no programa Empreendendo com Elas, aí já fazendo um ano aqui na rádio,
deste um ano, eu sempre falei desse assunto, sempre trouxe muitas mulheres profissionais, advogadas, policiais. A gente tem uma parceria muito grande com todas elas, então, quando a gente traz esse assunto, a gente traz com muita relevância, Sim. mas a gente leva com muita propriedade e autoridade, porque a gente sabe o que está falando, então, nunca é algo que a gente não sabe o que está dizendo, então a gente vem com muito cuidado, com muito zelo, até porque nós estamos falando com outras vidas e com outras mulheres. Então, sempre com muito respeito a todos e a todas. A gente nunca vai deixar de falar esse assunto, a não ser que ele seja banido. Realmente, a gente fala, ufa, agora podemos passar para o próximo. Então, enquanto eu estiver à frente de um microfone, na Rádio Paraná Oficial, em qualquer outro lugar que eu esteja falando, eu estarei, sim, falando muito sobre isso. Sobre isso que não é legal, mas tem que ser falado, sim. E temos também novidades, né, Amanda? Coisas boas também acontecendo. O Paraná atingiu um marco incrível. Já são 200 procuradorias da mulher funcionando no município do Paraná. Uau, que maravilha, que coisa boa. Isso é uma vitória para todas nós. Sim, com certeza. É um exemplo aí de política pública que realmente chega onde precisa, e cada nova unidade é uma oportunidade ali, é uma porta aberta para a escuta, para o acolhimento e para a ação ali para essa mulher. Então, realmente, uma notícia muito boa aí, né, de 200 procuradorias da mulher funcionando, tá? Atuando realmente. Exatamente. E mais do que números, essas procuradorias representam transformação concreta. Mulheres que antes estavam sozinhas e agora têm aí para onde ir, para onde pedir acolhimento, para onde saber com quem contar. Então, nós ficamos muito felizes por ter essa quantidade de procuradorias sendo ali muito bem montada e instalada por todas as mulheres envolvidas nessa ação, Sim. né? Então, isso, a gente fica muito feliz com isso. E aí também, né, Amanda? Parabéns, né? A essas mulheres incríveis. Sim, e a deputada Cloara Pinheiro, que está à frente aí da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa aqui do Paraná, celebrou, né, essa expansão, que é uma expansão histórica. E aí tem até uma fala dela que ela diz o seguinte: atingir 200 municípios é uma vitória para todas nós. O segredo desse crescimento é o carinho, o acolhimento e o olho no olho. É estar próxima das pessoas, escutando e agindo com responsabilidade e amor. Então, tá aí uma fala da procuradora. Parabéns à deputada Cloara Pinheiro, uma mulher incrível que eu tive o prazer de conhecê-la. Ela é aqui nossa parceira na Rádio Paraná Oficial, sempre está conosco aqui, entrevista com o nosso diretor Alexandre Domingues, também já esteve no meu programa, fui muito feliz quando recebi-la aqui, tive ela aqui no programa e pretendo sim conversar para trazer ela mais uma vez aqui para o programa, para falar até mesmo sobre essa quantidade aí de procuradoria e a todos que estão fazendo isso acontecer. E que venham, né? Venham as 399 procuradorias, sim, uma em cada município. Cheguei até aqui me engasgar de tanta felicidade, porque queremos 399. Uau! E que Deus a abençoe, que Deus a ilumine muito, que essa mulher é uma mulher guerreira, uma mulher de muita fé, de muita força. E só de ficar do lado dela, a gente tem uma energia tão gostosa que você fica ali a tarde inteira com ela e dá vontade de ficar mais um pouco. Então, parabéns aí à nossa deputada Cloara Pinheiro. E a meta é realmente essa, Jo. A meta é atingir aí os 399 municípios do Paraná, então que tenha pelo menos ali uma em cada município. E falando sobre, né, a atuação, né, desde sua criação, a Procuradoria Especial da Mulher, da ALEP, tem se dedicado a combater a violência de gênero, promover a igualdade de direitos e oferecer suporte direto às mulheres.
A atuação é abrangente, vai desde o encaminhamento de denúncias até ações educativas, rodas de conversa, treinamentos e capacitação de procuradorias municipais, além de receber e encaminhar denúncias de discriminação, cerceamento de direitos e violência doméstica. A instituição também se destaca por garantir um acolhimento humanizado às vítimas. Isso é muito importante também, Jô, porque as mulheres também têm medo de denunciar e lá não acreditarem nela e ela acabar sendo acusada de alguma coisa, né? Então, já relataram mulheres aqui contando que quando denunciaram tiveram que ouvir falas desagradáveis, de saber o que ela fez para causar isso, por que ela agiu, desobedeceu ou fez alguma coisa para que isso acontecesse, para que o marido ficasse nervoso. Então, esse acolhimento humanizado aí para as vítimas é super importante, como a gente fala, né, para que essa mulher seja acolhida, seja compreendida, né, porque é um momento difícil para ela, e aí chegar ali e ainda ter que ouvir falas desagradáveis se torna mais difícil ainda. Sim, sim, sim. Realmente, muitas vezes as mulheres passam por isso ainda, né? Essa situação de fazer a denúncia e ainda ouvir ainda algumas falas que não são tão fáceis, né? Principalmente naquele momento que ela está passando. Mas eu acredito que as coisas estão melhorando, estão mudando, muitas coisas estão acontecendo. Eu acho que o que falta realmente é colocar aí a educação em primeiro lugar. Falo muito da educação, e ela começa também em casa e também começa nas escolas. E então eu acho que fazer aí ações também dentro com empresas, que já está sendo feito, mas eu ainda acredito que falta ali um marketing dessas empresas, buscar um pouco mais. E aquilo que eu falei, vamos entregar uma rosa, mas vamos entregar junto com essa rosa o respeito, a admiração e o cuidado, como eu sempre falo com as nossas mulheres quando estão aí precisando na questão da saúde delas, né? Questão do câncer. Então, o câncer ele não dá só em outubro, quando tudo fica cor-de-rosa, quando o mercado fica cor-de-rosa, quando a farmácia fica cor-de-rosa. Essa doença, infelizmente, ela se dá todos os dias. Então, eu estou aqui, tem alguma mulher recebendo um diagnóstico da doença. Então, assim, precisamos fazer o que mais? Mais movimentos de fala, mais movimentos, sim, de cuidado, mais movimentos, ações. Então, deixar um pouco de lembrar que tudo é muito o marketing, que no caso a venda, mas sim também o cuidado com a saúde, o cuidado com a mulher, o cuidado com os filhos. E precisamos ter esse olhar diferenciado, né, Amanda? Sim. Das empresas. E essas dicas, sim, essas dicas que você deixou aqui, Jô, são muito importantes, né? Inclusive, é algo que foi dito aqui também, né? Primeiro você deu a ideia, depois trouxemos aqui a matéria dessa união, sim, né? Que sim. o tribunal pede que os órgãos possam se unir. E aí você trouxe também a situação das empresas poderem se unir. Sim. Então, é super importante isso, de nós procurarmos ver formas de ajudarmos essas mulheres. Exatamente. Então, a união das empresas, as ONGs, as instituições, sim, as faculdades, as universidades, conseguem ali os programas, as emissoras, como nós fazemos aqui, né? Sempre falamos sobre esse assunto. Então, outras emissoras também começarem a falar mais. Até porque, se a gente for fazer aí uma conta, tudo tem que ser tudo é levado em conta, tem que ser falado, tem que ser dito, tem que ser mostrado. A educação em si precisa, né, ser aí levada de uma forma com que todos entendam. E qual é a melhor forma que entenda? Se unindo. Vamos nos unir. Então, porque eu acredito que, infelizmente, dentro de alguma empresa, infelizmente, dentro de uma indústria, existiu ou existe uma mulher que passou por um abuso muito grande, uma mulher que, infelizmente, ou alguém conheceu aquela mulher que foi morta. Então, assim, não é um problema dela lá, né, da vizinha ou da colega que a conhecia, mas sim da sociedade em si, porque aquela empresa perdeu uma mulher, uma grande mulher,
que tinha tudo pela frente e veio ser morto. Então, é isso que a gente precisa falar, Amanda, porque dentro de uma empresa sempre tem alguém, Sim. entendeu? Então, é isso, é entender que precisamos sim de apoio, precisamos sim de ajuda, e que não pode ficar apenas no poder público, não pode ficar apenas porque eles estão fazendo a parte deles, tá? Sim. Mas a sociedade, o que ela está fazendo? Ela está só vestindo uma roupa lilás e dizendo não à violência? Não é sobre isso. A gente conhece muitas ONGs, eu estou à frente de muitas ONGs junto aí, com parceria, trazendo as mulheres aqui. Quando se tem ali algum movimento, eu estou, mas não é só sobre isso. Tem que ser algo que tem que ser vindo falado, lapidado no dia a dia, na constância, para que todos entendam o que realmente está acontecendo. Sim, Jô, realmente muito importante, né, como nós estamos falando aí. E sobre o que você falou que o governo está fazendo a parte dele, né? Nós temos aqui mais uma matéria que fala sobre o que o Paraná lança um projeto pioneiro para aumentar o monitoramento de acusados de violência doméstica. O governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, a SESP, apresentou nesta última semana em Curitiba o projeto piloto de monitoramento eletrônica simultânea no âmbito do programa Mulher Segura, por meio do monitoramento em tempo real da localização da vítima e de seu agressor. As forças de segurança poderão realizar o alerta e as ações necessárias para preservar a vida da mulher e a prisão do autor da violência, em caso de descumprimento da medida protetiva. Então, aí, com um investimento de 4,8 milhões por parte do Estado, os equipamentos serão fornecidos por uma grande empresa de monitoramento de sentenciados do mundo e vencedora do pregão eletrônico. Então, vai começar aqui em Curitiba esse novo sistema que vai ser capaz de monitorar simultaneamente e em tempo real a mulher que está com a medida protetiva. Então, como é que vai funcionar? Vão ser disponibilizados celulares para as vítimas e tornozeleiras para os respectivos agressores. Então, como você falou que o governo está fazendo a parte dele, está aqui uma ação nova, uma ação diferente aí para conseguir monitorar, e é um projeto pioneiro que vai começar aqui em Curitiba. Então, para monitorar aí esses acusados de violência doméstica. Então, mais uma ação inovadora acontecendo aqui em Curitiba. Isso aí. E terminamos, né, Amanda? Terminamos com esse assunto que não é tão bom de ser falado, Sim. Mas fica aqui, né, o nosso respeito, a nossa fala diária. Não vou deixar de falar nunca, apenas quando tiver realmente ali a diminuição. Então, estamos aqui. Aquela que quiser vir falar também, fica aqui. Os microfones aqui da Rádio Paraná estão sempre abertos para aquela mulher que queira vir contar sua trajetória, falar um pouco sobre você. E um alerta, só algo que eu queria falar, Amanda, é a questão da vacina. Sim. Está tendo vacina nos postos e o pessoal não está indo tomar. Então, por favor, gente, vamos tomar a vacina da gripe. Ela é importantíssima nesse clima que nós vivemos, que nós estamos começando. Então, lembrando que todas as doenças, elas estão aí ainda muito forte. Então, a pneumonia é perigosa, tá? Influenza, cada vez mais ela vem, né, na sua mutação. Então, por favor, vão até ali os postos, tomem a vacina. Eu já tomei a vacina, a Amanda já tomou a vacina. E é importantíssimo, porque nesses dias de chuva, de frio, você precisa sair para trabalhar, você é empreendedora, a gente precisa estar. E outra coisa, a gente se conecta com muitas mulheres, com muitas outras pessoas. Então, nós temos que entender que nós temos que cuidar da saúde de quem a gente ama e cuidar da saúde das pessoas que estão próximas. Então, às vezes, você tem ali uma mãe que é um pouco mais idosa, um pai, um tio, e você mora com eles e você anda muito, você fala muito, você está com muitas pessoas. Então, vá até
o posto de saúde e tome a vacina, gente. A vacina da gripe, ela é importantíssima para que a gente também cuide das nossas mulheres, das nossas mães e vice-versa. Então, assim, eu sou uma mulher que eu tomo a vacina todo ano e eu acho que é importantíssimo, não dói nada, tá? É no braço esquerdo, vai lá, dá aquela picadinha. Rapidinho É ali até, importantíssimo, né, é Jô? muito rápida e tem vacina, sim, nos postos ali, aguardando vocês. Então, aquele pessoa que não tomou, passa lá hoje à tarde, fica até às 5 postos de saúde próximo da sua residência, pare lá, tome a vacina. É importantíssimo para você salvar a vida das pessoas que você ama, porque de repente essa pessoa pode pegar uma gripe, ela vai até ali o hospital está começando a ficar lotado e aí ela pega uma pneumonia e ela não resiste. Então veja só que não adianta a gente colocar culpados, mas sim tentar resolver. Então lembrando que a gripe está chegando muito forte. Então procurem o posto de saúde e tomem a vacina. A gente aqui, como um canal de comunicação, Sim. nós não podemos deixar de não falar sobre isso, sobre a vacina da gripe que está aí. E ontem foi falado isso no jornal, né? Então, eu também estou falando com muita propriedade. Estive lá, falei com a chefe do posto de saúde e realmente ela disse que está muito baixa as vacinas. Então, por favor. A procura está baixa, né? A procura está baixa. Então, por favor, gente, principalmente nossas mulheres empreendedoras, como eu já falei, a gente vai em muitos eventos. Eu vou estar no sábado, no outro já tem um outro, e eu vou estar em outro, e aí é muito movimento com outras mulheres. Aqui também você faz muito movimento, você entra no carro, você entra no ônibus, né? Ônibus agora está lotado, ônibus estão com as janelas fechadas por causa da chuva. Então, pense em tudo isso. Pense que você tem uma criancinha em casa, sim, você tem uma criança com uma saúde um pouco mais ali, debilitada ali. E também você tem um pai, uma mãe, uma avó, uma tia. Então, pense nelas. Nós que estamos aí 40 a mais, 30 a mais, que fala muito, vamos sim. E ninguém quer ficar andando de máscara, né? Então, por favor, cuide. A vacina da gripe e o álcool ali em gel poderia continuar passando nas mãos, sim, porque é a sua saúde, é a saúde de quem você mais ama. Então, lembrando que agora, nessa época de inverno, precisamos sim se cuidar. É isso, fica aqui essa minha dica. O Empreendendo com Elas de hoje foi um convite à reflexão, à ação e à inspiração. Falamos sobre vendas e com propósito e políticas públicas que protegem mulheres. Então é isso aí, né, Amanda? Sobre a sua fala, Jô, do nosso cuidado, né? Recebemos uma mensagem da Monique Stauffer, que estará aqui amanhã com a gente. Beijo, Monique, minha maravilhosa. E ela diz, olha, nós precisamos nos cuidar, sim. É isso aí. Então, tomar a vacina é importante, né? Ela não culpe outras situações pela vacina da gripe, tá, gente? Esquece. Foca em se cuidar. Já tomamos ela há tantos anos aí e sim, foi muito boa. Então, por favor, vamos continuar com o nosso propósito, cuidando de quem ama. Então, se você não foi, junta ali 4, 5 pessoas, 4, 5 mulheres e vá lá e tome a vacina. E aproveitando aqui que a Monique está aqui nos acompanhando, amanhã temos o nosso quadro Mulheres de Fé. Quadro Mulheres de Fé. Isso aí. E a Monique já me enviou aqui, a pessoa que estará também é a Enedil Fabris, uma empreendedora maravilhosa. E o tema do programa de amanhã é Jael, uma mulher comum que, com um ato de coragem, mudou o rumo da história. Olha isso. É isso aí, gente. Nosso programa da sexta-feira é algo maravilhoso. É as mulheres de fé da Bíblia. Então, toda sexta-feira, a gente traz aqui uma mulher que foi uma mulher muito, mas muito, né, maravilhosa, que são as mulheres da Bíblia. E a gente traz sempre sim, uma para estar falando. Então, não perca amanhã também no programa Empreendendo com Elas, de sexta-feira, o nosso quadro Mulheres de Fé. Até tá lá atrás, ó, olha o quadro aí, lá. Bem na hora. Bem na hora, eu com essa mulher incrível que é a Monique. Vamos nos despedindo, sim, né, Amanda? Já quintou aqui.
com esse tempo friozinho mais gostoso, bom para tomar um chocolate e comer aí algumas besteiras. Lembrando, né? Não esqueça de se cuidar da vacina. A gratidão a todas que estão entrando na minha live. Só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado pelo dia de hoje, pela semana que está se encerrando, né? Amanhã já é sexta-feira, mas estamos aqui sempre junto com vocês. Gratidão a todos. Beijo e fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.